Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas da terceira etapa. Hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa e a turma do quinto ano. Vamos continuar no nosso livro 3, unidade 5, capítulo 1. Textos que nos fazem rir, páginas 17 e 18. E hoje nós falaremos de um único assunto, o uso da vírgula. As atividades referentes a esta aula são Mão na Massa, página 18, e a ficha de atividades, páginas 9 a 12. Bom, antes de falar da vírgula, vamos falar um pouquinho sobre a história dos sinais de pontuação. Bom, gente, os sinais de pontuação nem sempre foram presentes em produções textuais, ou seja, nem sempre se escreviam utilizando sinais de pontuação. Antigamente, se escrevia sem ter nenhum sinalzinho de pontuação. Quando se popularizou a escrita alfabética, as palavras elas eram escritas com letra maiúscula, não eram separadas e não se utilizavam sinais de pontuação. A gente sabe que a escrita ela passou por um grande processo, né? Primeiro vinham aqueles desenhos, foram vários processos até chegar mesmo o período da escrita alfabética, né? Com as letras, tudo. Mas bem no início, essas letras eram escritas todas de letra maiúscula, certo? Não tinha ponto, não tinha espaço entre essas palavras, era tudo junto. Nossa, tia Elânia, e aí, como é que fazia para entender? Bom, os leitores naquela época eram raríssimos, né? A maioria da população ela era analfabeta. Então, eram poucos leitores. E esses leitores, eles mesmos que tinham que fazer essa pontuação na hora da leitura. Bom, aqui nós temos um texto, tá certo? Um texto em latim de como era antigamente. Olha aí, não dá para saber onde tem uma palavra, onde começa uma palavra, onde termina uma palavra, não dá para se entender nada. Eu sei que parece muito aí alguns textos que a gente vê nas provas de redação, né? Mas era desse jeito, não dava para entender nada. Quer dizer, eu não entendo nada, mas os leitores daquela época conseguiam entender. A maioria dos sinais de pontuação eles apareceram na Europa entre os séculos XIV e o século XVII. E eles nasceram para facilitar a leitura e a compreensão dos textos. Porque vocês viram, não dá para entender nada. O primeiro sinal de pontuação que foi criado foi o ponto final. Mas na época o ponto final ele não era usado com a mesma finalidade que ele tem hoje. Na verdade ele era utilizado no lugar dos espaços. Hoje a gente escreve uma palavra, dá um espaço para escrever outra. Vocês viram ali que no texto tá tudo junto, né? Tudo está junto, não tem espaço, não tem nada. Pois é, o ponto final antigamente ele era usado para isso. Ele dava como se fosse o espaço. Quando tinha um ponto, é porque tinha acabado uma palavra. Também ele era utilizado depois do nome de um deus, de uma pessoa importante. Então ele não tinha a mesma finalidade que ele tem hoje. Atenção! A pontuação obedece às regras sintáticas que regem o uso dos sinais de pontuação. Então, preste atenção. Eu tenho que usar os sinais de pontuação conforme as regras sintáticas, certo? As regras sintáticas da pontuação. Então, eu não posso sair colocando vírgula porque eu quero, eu não posso sair colocando ponto final porque aqui eu acho que vai ficar legal, eu não vou colocar aqui um travessão porque eu acho que vai ficar bonitinho. Não é assim que funciona. Existem regras, tá certo, gente? Então, não pode sair colocando o sinal de pontuação de maneira aleatória. Acontece muito nas redações que às vezes eu coloco assim, mas atenção, a pontuação, o seu texto está com pontuação inadequada. Aí no outro texto o aluno sai colocando uma vírgula a cada duas palavras, sai colocando vários pontos e fica cada vez mais sem sentido. Então, você não pode sair colocando de uma maneira aleatória porque você quer ou porque você acha que ali fica legal. Existem regras e é o que a gente vai aprender agora. Quais são essas regras? Regras principalmente para o uso da vírgula. Então vamos lá falar da vírgula. Bom, a vírgula ela teve origem com os grafos italianos, pois é, os italianos que criaram a vírgula durante o século XV. Ela originou-se do latim. Diminutivo de virga, que significava vara, e ula, que era o sufixo diminutivo. Então, essa vírgula nada mais era do que uma varinha. Ela foi atravessando séculos e séculos e séculos. E nesse percurso, ela foi gerando diversas discussões sobre o seu uso.
Alguns afirmavam, né, afirmam que o emprego da vírgula é da seguinte maneira. Primeiro, é uma questão de gosto. A gente põe onde tem vontade. Basta ler a frase que você vai saber onde colocar uma vírgula. Não. A gente usa a vírgula numa pausa, quando a gente para respirar. Como assim quando para respirar? Então quer dizer que uma pessoa que ela vai gaguejando, ela vai colocar uma vírgula cada vez que ela para respirar? Imagina só como é que vai ficar um texto de uma pessoa que tem asma, que tem dificuldade, né? Para respirar, ou de um gato. Fica difícil, né, gente? Então, isso aí não tá certo, não. O emprego da vírgula é importante demais para ser entregue a palpiteiros. Então, não adianta você ficar dando palpite de como usar a vírgula, não. Tem que seguir as regras do uso. O uso da vírgula ele realmente não é tão simples como parece, mas também não é tão complicado a ponto de que ninguém consiga entender nem aprender. Basta conhecer as regras e os truques para o seu uso. Diariamente eu sei que surgem dúvidas e mais dúvidas acerca desse sinal gráfico, cuja a omissão ou uso incorreto pode alterar completamente o sentido de uma frase. Olha só, a vírgula, gente, quando você coloca de maneira inadequada, no lugar errado, ela vai alterar o sentido. E se você deixa de colocar, ela também altera o sentido. Então, ela é muito importante num contexto. Imagina uma vírgula em um texto. Colocando de maneira inadequada, muda todo o sentido. Olha aqui 2 exemplos que a diferença é a vírgula. O primeiro, não, quero saber o que se passa. Ou seja, não. Eu quero sim saber o que está acontecendo. Olha no segundo, não quero saber o que se passa. Ou seja, não estou nem aí, não quero saber. No primeiro, a vírgula indica que sim, você quer saber o que se passa. E no segundo, a ausência da vírgula indica que você não quer saber o que se passa. Você pode perceber que a vírgula aqui, ela vai alterar o sentido desse discurso. Vamos para a página 17 agora estudar mais ainda da vírgula. Uso da vírgula. Leia mais uma piada. A professora pergunta: Joãozinho, se nesta mão eu tenho 2 laranjas, 3 limões, 4 maçãs e na outra mão eu tenho 1 laranja, 2 limões e 3 maçãs, o que eu tenho no total? Mãos muito grandes, né, professora? Nesse texto, a vírgula é usada com funções diferentes. Primeira coisa, para separar vocativo. Nossa, o que é um vocativo? Gente, vocativo é o termo que a gente utiliza para chamar alguém. Então, cada vez que você está chamando a atenção de alguém, após a pessoa que você chamou a palavra, né, que é o nome dessa pessoa, coloca-se a vírgula. Olha o exemplo. Joãozinho é o vocativo. Você está chamando a atenção do Joãozinho. Então, após esse vocativo, usa-se a vírgula. Se nesta mão tenho 2 laranjas, né? Tem mãos muito grandes. Professora. Professora é o vocativo. Você está chamando a atenção daquela pessoa. Então, também tem que colocar vírgula, só que nesse caso, antes. Se o vocativo aparece no começo da frase, gente, a vírgula vem após o vocativo. Se ele aparece no final da frase, a vírgula vem antes do vocativo. Chama de se ele aparece no meio, vírgula no começo, antes dele e vírgula no final. A vírgula também é utilizada para separar os itens de uma enumeração ou uma lista. Olha só, é mais ou menos assim, como se você fosse criar uma lista aqui do que a professora falou. Vou ao mercado, certo? 2 laranjas, logo abaixo. 3 limões, 4 maçãs. 1 laranja, 2 limões, 3 maçãs. Ok, quero transformar essa lista em uma frase. Separa sempre por vírgula. E no último você coloca o e, né? A conjunçãozinha e. O vocativo ele pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase, como já havia falado. Olha aqui os exemplos. No começo, Santiago conte outra piada. Então, após o Santiago, coloca a vírgula. Se ele estiver no final, a vírgula vem antes do meu vocativo. Essa piada é muito engraçada, irmão. E se estiver no meio, ele vai ter uma vírgula no começo, na frente dele e uma depois dele. Adoro suas piadas. Vírgula, Marte, vírgula, são super divertidas. Então, o primeiro vocativo, Santiago, o segundo vocativo, irmão, e o terceiro, Marte. No começo da frase, vírgula, após o vocativo. No final da frase, vírgula, antes do vocativo. No meio da frase, vírgula, antes e após o vocativo. Em uma enumeração molista, a gente usa a vírgula para separar todos os itens. Pera lá, Tirone, eu vou usar em todos. Mamão, laranja, maçã, ponto final. Não.
Usa em todos, mas o último item da lista você não coloca vírgula, você coloca o quê? A letrinha E. Tielane, o E com acento? Não, o E com acento é E, esse é o E, que é uma conjunção, tá bom? Por exemplo, uma laranja, 2 limões e 3 maçãs. É aquele Ezinho que tem o som de I. Meu pai sabe sobre vários assuntos: animais, profissões, comidas, esportes e filmes. Tá vendo? Antes do último, você não vai colocar vírgula, você vai colocar a conjunção E. Página 18, mão na massa, primeira questão. Pontue adequadamente as piadas a seguir, colocando as vírgulas que faltam. Item A. A mãe pergunta ao filho: filho, você prefere ganhar um irmãozinho ou uma irmãzinha? A gente pode perceber que a gente tem um vocativo filho, então tá no começo da frase, vírgula após. Mamãe, vírgula, né, vocativo novamente. Na verdade, eu preferia ganhar uma bicicleta. Item B. Chiquinha pega um ônibus e, ao entrar, pergunta ao cobrador: moço, vírgula, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são 2,30, vírgula, garoto, né? Então, o Joãozinho fala alto: ei, pessoal, olha aí o pessoal que é o vocativo, vírgula, né? Todo mundo vai descendo porque eu vou comprar. Ficha de atividades, página 11. Primeira questão. Decifre a carta enigmática e a seguir e conheça mais uma piada. Então vamos lá, a gente tem aqui uma carta enigmática, né, cheia de imagens, tira letra, coloca sílaba. Vamos lá ver como ficou. Médico. O resultado do seu exame acaba de chegar. O cachorro que mordeu você está com raiva. E o paciente: que coisa, hein? Ele dá uma tremenda dentada em mim e é ele que fica com raiva? Segunda questão, página 12. Quais são as características do gênero piada? Pô, gente, essas características vocês podem estar pegando tanto do livro quanto do slide, tá bom? Piadas são histórias curtas, geralmente ficcionais, que têm o objetivo de divertir quem as lê ou as escuta, e os assuntos são variados. Final pode ser inesperado e provocar o riso. Terceira questão. Leia as frases a seguir. Primeira frase: Eduardo começou um novo curso este ano e estudará fotografia, pintura, desenho e artesanato. 2. Violeta é a flor de que eu te falei. 3. Que árvore bela. 4. Sem medo, Gabriela e Davi foram viajar sozinhos. 5. As professoras da escola que ficam no centro prepararam uma grande surpresa para os alunos. 6. Gilda, Márcia, Luciana e Helena gostam de passear nos parques da cidade. Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação às frases. Primeiro item. As frases 2 e 3 são frases nominais? Bom, gente, vamos lá olhar a frase 2 e 3. Bom, primeiro, Eduardo começou... Não, tem verbo aqui, não é nominal. Segundo, Violeta é a flor que te falei. Também tem verbo, então não. Tá falso, né? Elas não são nominais porque elas contêm verbos. Na frase 4, a vírgula foi utilizada para separar vocativo. Isso é verdadeiro, gente? Também não, né? Aqui não é o vocativo. Gabriela e Davi foram viajar sozinhos. A única frase que não é uma oração é a número 3. Verdadeiro. Por quê? Porque ela não contém verbo. As frases em que a vírgula foi utilizada para separar itens de uma enumeração são a 1 e a 4. Com certeza verdadeiros, não é isso, gente? Porque, na verdade, aqui é uma enumeração, não é um vocativo. O sentido não será alterado se na frase 2 for utilizada uma vírgula para separar o vocativo. Falso, altera o sentido, né, gente? Os verbos da frase 5 são ficar e preparar, verdadeiro. O sujeito da frase 4 é sem medo, falso também. O predicado da frase 6 é gostam de passear nos parques da cidade, sim, que é o restante da frase, né? Na frase 3, o verbo é bela. Não, gente, bela é um adjetivo. Qualidade, né? Característica. A maioria das frases desta atividade são orações, pois possuem verbos? Sim, gente, só tem uma
que não é. Então, a maioria são orações. Página 5, correção. Pinte de acordo com a legenda. Bom, aqui, gente, eu coloquei um Azinho para azul e um V para vermelho. Então, se for frase nominal, azul. Se for uma oração, vermelho. Bom dia a todos. É uma frase nominal. Preciso de ajuda. Verbal, né? Oração. Os professores entregaram as provas. Oração. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Aqui, no caso, é nominal, porque não tem verbo. Amigos, negócios à parte. Também é nominal. Será que ela aceitou o acordo? Nesse caso, é verbal, tem verbo, então é uma oração. Tudo bem? É nominal, não tem verbo. Ultimamente, ela só pensa em trabalhar. Aqui ela tem verbo, é oração. Que belo trabalho. Não tem verbo, frase nominal. Pode estar do que nunca, também não tem verbo, frase nominal. Segunda questão. Utilize as cores da legenda da atividade anterior para pintar nas piadas as frases nominais e as orações. Então, vamos lá, gente. Aqui a gente vai usar a mesma legenda, o azulzinho e o vermelho. Cliente, um par de sapatos de crocodilo, por favor. A gente vê aqui, né, que tá de azulzinho, vocês fazem a mesma coisa. Vendedor, claro. Que número seu crocodilo calça? De azul, gente, são as nominais, tá bom? Vermelho, as orações. Bebê cobra. Mamãe, nossa espécie é venenosa? Mamãe cobra. Claro que sim. Por quê? A bebê cobra fala. Eu acabei de morder minha língua. Terceira questão. Observe as imagens abaixo. Em seguida, crie uma frase nominal e uma oração para cada uma delas. Lembrando que aqui eu coloquei sugestões. Vocês podem colocar outra frase. Nominal. Que sorriso lindo. Oração. A piada que a Alexandre escutou é muito engraçada. Uma amizade verdadeira. Cachorro de Carlos é um grande amigo. Vamos para a próxima. Frase nominal. Uma paisagem linda. O sol, o mar, os coqueiros e o céu. Oração. Aproveitamos muito nosso dia na praia. Página 7. Primeira questão. Leia as orações abaixo e pinte o verbo de cada uma delas. Item A. O verbo é estavam. Item B. O verbo é correu. Item C. O verbo é assistiram. Item D. Planejou. Item E. Floresceram. F. Foram. G. Participaram. Gente, cuidado com o item F, né? No caso aqui tem foram levados, né? Então, mas mesmo assim, é o verbo foram, tá bom? Segunda questão, nós vamos organizar as orações do exercício anterior nesse quadro. Sujeito, predicado. Vamos lá. Sujeito, as crianças e o predicado estavam animados com o concurso de piadas. Sujeito, o cachorro. Predicado, correu muito até o parque. Sujeito, Carlos e Lorena e o predicado assistiram com alegria ao espetáculo. Sujeito, a mãe de Joaquim. Predicado, planejou uma maravilhosa viagem de férias com a família. Sujeito, as cerejeiras do parque da cidade e o predicado floresceram como nunca este ano. Próximo sujeito, os veículos estragados. Predicado, foram levados para a oficina. Próximo sujeito, os estudantes do 5º ano da escola Agir e o predicado participaram de uma visita guiada ao museu da cidade. Terceira questão da página 8. Complete as orações, depois indique no box de cada frase se os termos usados foram verbo, sujeito e predicado. Bom, aqui, gente, eu só coloquei mesmo o que foi utilizado. Vocês vão criar o restante dessa frase. Item A, vocês vão colocar um predicado para as meninas. Item B, um sujeito para cantaram e dançaram animais durante o show. Item C, um verbo para os animais do zoológico ansiosos esperando os visitantes. Item D, um sujeito para elaborou uma avaliação para os alunos do 5º ano. Item E, um verbo para os artistas do circo Alegria com carinho e espetáculo na cidade de Joânia. F, um predicado para Luana e Francisco. Quarta questão, leia as piadas a seguir e complete com os sujeitos. Então vamos lá. O filho pergunta: você me dá um tubarão? O pai responde: para quê?
Você quer um tubarão, filho? O gato vive tentando comer o meu peixinho e quero dar uma lição nele. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando e se dedicando. Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!